Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos e seja bem-vindo ao canal Matemática com Aplicativos. Aqui são divulgados vídeos que ensinam a desenvolver aplicativos para dispositivos móveis utilizando conceitos fundamentais de conteúdos importantes de matemática. Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso projeto e construir os blocos de programação do aplicativo que determina o valor da parcela e também os juros e a amortização de acordo com o sistema Price. Antes de começar, clique em curtir o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Já que você entendeu como funcionará os cálculos do aplicativo, vamos começar a construí-lo. A ideia é a seguinte: eu vou aproveitar a estrutura daquele projeto de juros compostos que construímos anteriormente. Assim, vou adicionar outro botão e algumas legendas para exibir o valor da prestação fixa e também dos juros e da amortização de cada parcela. Então, vamos começar. Acesse a plataforma de desenvolvimento e abra o seu projeto de calculadora de juros compostos e em seguida vá no menu Projetos e clique em Salvar projeto como, escolhendo um novo nome para este trabalho. Se acaso esse é o seu primeiro vídeo e não tem um projeto anterior, não tem problema. Insira uma organização em tabela, com 2 colunas e 4 linhas, além de 4 legendas e 4 caixas de texto, e renomeie da mesma forma que está aparecendo no vídeo. Quando estiver tudo pronto, inclua um botão de nome Botão Price e escreva na propriedade texto as palavras Tabela Price. Depois adicione 2 legendas de nomes, Legenda Prestação e Prestação. Na primeira escreva a expressão prestação e na segunda deixe vazio o campo texto. Agora insira uma organização horizontal de nome Tabela de Prestações e dentro dela inclua 5 legendas de nomes Número Parcela, Parcela, Juros, Amortização e Saldo Devedor. Apague também as frases texto para a legenda delas. Aproveite e edite a propriedade largura da organização em tabela colocando 90 em porcentagem. Assim, temos o botão para gerenciar os cálculos e as legendas para exibir os resultados encontrados. Feito isso, acesse o ambiente de programação para começar a construir os blocos. Antes de começarmos, é preciso esclarecer que existem várias formas de construir a sequência de cálculos usando os blocos de programação. Mais à frente, postarei um novo vídeo explicando outra forma de construir esses blocos. A primeira coisa que iremos fazer é o conjunto para dividir a taxa de juros por 100. Isso ajudará a reduzir o volume de blocos na área de trabalho. Vá no menu Matemática e pegue uma peça numérica e uma de divisão. Depois, em Procedimentos, pegue a peça roxa Procedimento Resultado. E por fim, a peça texto do componente taxa. A montagem fica assim: taxa dividido por 100. Mude também o nome do bloco roxo para taxa, para facilitar a identificação dentro dos blocos. A seguir, vamos fazer a montagem da fórmula que determina o valor da prestação. De acordo com a fórmula, precisaremos de 2 peças numéricas, uma peça de soma, uma peça de subtração, 2 peças de multiplicação, uma peça de divisão, uma peça de potenciação, uma peça roxa procedimento resultado, além da peça roxa chamar taxa e a função texto das caixas de texto capital e tempo. Vamos começar fazendo o numerador da fração. Aí fica 1 mais taxa elevado ao tempo, que multiplica por taxa novamente. Para fazermos o denominador, podemos copiar o bloco 1 mais taxa elevado a tempo e aproveitar aqui. Agora é só subtrair do valor 1. Para montar a fração, coloque os grupos nos locais corretos da peça divisão. E por fim, multiplique pelo capital. Conclua inserindo tudo na peça procedimento resultado e depois altere o nome para prestação. Para que os resultados apareçam na tela, busque a peça quando clique do botão Price e a peça ajustar texto do componente prestação e o bloco chamar prestação que acabamos de criar. Junte tudo dessa forma. Veja só como ficou o grupo completo e confira se os cálculos estão sendo feitos corretamente. Vou testar o aplicativo usando o mesmo exemplo que resolvemos no vídeo anterior. Veja, vou inserir o capital, a taxa e o tempo e apertar o botão Price. Pronto, funcionou. Agora vamos para a segunda parte do projeto, onde iremos ensinar o aplicativo a calcular os juros e as amortizações de cada parcela. Será feito assim. Como nossa tabela possui 5 colunas, em cada legenda que colocamos dentro do componente Tabela de Prestações, o aplicativo exibirá uma lista de valores formando uma estrutura semelhante àquela tabela que criamos nos cálculos da parcela. Para não ficar confuso, vou começar pelas colunas mais fáceis para que entenda o passo a passo da construção.
Primeiro, vamos criar as variáveis para armazenar em listas separadas os valores que iremos encontrar nos cálculos. Vá no menu Variáveis e inclua 5 em inicializar global para. No lugar das palavras nome, coloque número parcela, parcela, juros, amortização e saldo devedor. Depois vá no menu Listas e pegue a peça Criar lista vazia e coloque nos soquetes das peças que criamos. A primeira lista que montaremos é a que vai exibir o número da parcela. Veja só. Busque no menu Controle a função para cada número desde e em Listas pegue a peça azul Criar lista vazia e a peça Adicionar itens à lista e a peça De lista para tabela CSV. Depois em Variáveis pegue duas peças laranja Ajustar para e duas peças Obter. E finalmente a função texto do componente tempo e a função ajustar texto da legenda número parcelas. Pegue a peça laranja ajustar e escolha a opção global número parcela e anexe com a peça criar lista. Na peça para cada número, coloque na primeira abertura o valor 1 e na segunda a peça texto do tempo. E em passo deixe o valor 1. No lugar da palavra número, coloque i, que representará o índice da tabela, ou seja, a posição do valor na lista. Pegue a peça Adicionar itens na lista, coloque na entrada da função Fazer. Na abertura lista, encaixe a peça Obter Global e escolha a opção Número Parcela. E em Item, associe Obter e depois escolha a letra I. Agora, com a peça verde Ajustar Número Parcela, anexe a peça Lista para a tabela CSV e indique a lista que você quer que apareça, que no caso será Global Número Parcela. A leitura desse conjunto será algo mais ou menos assim. Será criada uma lista formada por todos os números de 1 ao valor determinado no tempo. Depois, ela será exibida na legenda Número Parcela. Junte tudo e insira dentro da peça quando clique do botão Price. Vamos testar para ver como ficou? Usando o exemplo deste projeto, veja que após clicar no botão Price, ele calculou o valor da prestação e também listou todos os números de 1 a 4. Vamos testar com outro valor? Por exemplo, 79? Está funcionando perfeitamente. Já que você está entendendo a ideia da lista, vamos fazer a segunda coluna. Nela, queremos que o aplicativo repita o valor da prestação tantas vezes for indicado na caixa de texto Tempo. Aqui poderemos copiar os conjuntos que acabamos de construir para adiantar a tarefa. Altere o nome da variável para Global Parcela e aqui também será Global Parcela. E em Item, queremos que apareça a prestação. Assim, pegue a peça Chamar Prestação e coloque na abertura Item. Por fim, alteramos o nome da legenda para parcela. E juntamos dentro da função botão Price. Vamos testar novamente? Veja que agora aparece a lista dos meses e também a lista da prestação. Testando com outro valor de parcela, está funcionando certo. Se acaso você não esteja conseguindo, volte nos blocos e revise todos os conjuntos. De volta ao projeto, vamos pular a coluna dos juros e da amortização e vamos direto para que exibe o saldo devedor. Vou fazer isso pelo seguinte fato. Nossa tabela foi construída linha por linha, onde a linha seguinte usa o valor final da linha anterior. Mas da forma que estamos fazendo aqui, o aplicativo vai criar coluna por coluna, ou seja, ele cria a coluna completa dos meses, depois a coluna completa da prestação, depois a de juros, a da amortização e, por fim, a do saldo devedor. Assim, ele conseguirá fazer apenas a primeira linha de cada coluna, pois ao tentar fazer a segunda, vai dar erro, pois as informações necessárias das outras colunas ainda não foram criadas. Fazendo a coluna inteira do saldo devedor, ela servirá de referência para a coluna de juros e amortização, já que elas precisam do valor do saldo devedor para efetuar os cálculos. Veja só, copie os conjuntos da coluna parcelas ou a de números de parcelas e altere todos os dados para global saldo devedor e para a legenda saldo devedor. Agora, pegue duas peças de subtração e uma de multiplicação, depois uma peça azul de selecionar item da lista e também duas peças laranjas de obter no menu variáveis. Depois em procedimentos, busque as peças chamar prestação e chamar taxa e por fim a peça texto do componente capital. O primeiro cálculo a ser feito é multiplicar o saldo devedor pela taxa de juros. O programa deverá consultar a lista de saldo devedor para completar a multiplicação. Para isso, use a peça selecionar item na lista e indique a lista que ele deve buscar na abertura de cima. E na abertura de baixo, anexe outro bloco laranja de obter. E depois coloque na peça de multiplicação. O passo seguinte é subtrair este produto do valor da prestação. Então, juntaremos este conjunto com a prestação na peça subtração. Este resultado será retirado novamente do valor do saldo devedor. E então podemos copiar este grupo e usar na peça subtração. Veja.
Finalmente, coloque no lugar da peça a prestação e depois junte tudo na função do botão. Não se esqueça de indicar a letra I nas duas peças Obter. Volte no bloco laranja Ajustar Global, Saldo Devedor e adicione um espaço no bloco azul, Criar Lista, e junte a peça Texto do componente Capital. Isso servirá como referência para a primeira linha dos cálculos. Vamos acessar o aplicativo? Veja que na última coluna apareceu a relação dos valores do saldo devedor do jeito que calculamos no vídeo anterior. Note ainda que os resultados estão aparecendo com várias casas decimais. Mas não se preocupe com isso. Mais à frente vamos corrigir essa exibição. Nessa mesma ideia, faremos os blocos para a coluna dos juros e amortização. Faça duas cópias de tudo isso e altere as variáveis Ajustar Global para a de juros e para a amortização e também as etiquetas onde serão exibidas as respostas. Agora é só ajustar as peças que já existem. Veja só, o cálculo dos juros é dado pelo produto do saldo devedor e a taxa. O resto podemos descartar. A lista deve começar vazia, portanto retire a peça Capital. Já o cálculo da amortização é a prestação menos o saldo devedor multiplicado pelos juros. Não esqueça de reiniciar essa lista também. Junte tudo e vamos testar o aplicativo. Note que foi adicionada a coluna de juros e também a da amortização. Vou virar a tela do celular para vermos melhor. Pronto, a nossa calculadora já está feita. Para dar continuidade, veja o próximo vídeo que ensina a modificar as propriedades de alguns componentes para deixar o aplicativo mais bonito. Na descrição, tem os links de vídeos tutoriais ensinando como testar os aplicativos e também explicando como funciona a plataforma. Qualquer dúvida, escreva um comentário ou envie um e-mail para matematicacomaplicativos@gmail.com. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até mais!